Oi, meu nome é Carol, eu sou psicóloga e eu tô aqui para falar com vocês sobre Setembro Amarelo, sobre a campanha que está acontecendo esse mês de prevenção ao suicídio. Nós sabemos que os índices são alarmantes, as estatísticas estão cada vez mais altas e isso nos preocupa, e eu tô aqui para a gente poder refletir sobre esse tema, pensar juntos em saídas, em estratégias para isso. A gente precisa entender, em primeiro lugar, o contexto em que nós vivemos, né? O que tem acontecido nos dias de hoje a respeito do suicídio. O suicídio, ele não é uma pessoa que quer morrer, que quer tirar a própria vida, mas uma pessoa que está em desespero e não aguenta mais lidar com aquela dor. E vivemos hoje uma sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais materialista. Bauman já falava a respeito da sociedade líquida, né? Onde as pessoas estão com pouco afeto, poucas relações, onde os interesses materiais eles estão tendo grande valor, e com isso a gente vai perdendo o sentido da vida, vai perdendo o propósito e vai perdendo o prazer de viver. E com isso as pessoas vão ficando cada vez mais expostas, cada vez mais vulneráveis. Então a gente precisa entender esse momento em que vivemos e que a gente pode sim intervir. Né? As estatísticas, pesquisas mostram que 90% dos casos de suicídio eles poderiam ter sido evitados. Então quer dizer que podemos sim ajudar, nós temos possibilidade de entrar e intervir nesses casos. Mas antes a gente precisa entender então quais são as causas, a gente precisa entender quais são os fatores de riscos que levam essas pessoas ao suicídio. A gente precisa ter claro que não é frescura. Não tem nada a ver com frescura. Uma pessoa que vai ao suicídio, que tem essa opção, é porque talvez está pensando que essa é a única opção que tem, está em grande desespero e é uma doença, é multifatorial. A gente não consegue dizer, fulano tirou a própria vida porque terminou o relacionamento, porque saiu do emprego. Nunca é um único fator. Existem causas sociais, emocionais, físicas, psíquicas, né? Inclusive causas espirituais, quando a gente fala a respeito dessa perda de sentido da vida, que leva as pessoas a cometerem o suicídio. E tem tratamento, não é frescura e podemos ajudar. Isso precisamos ter muito claro a respeito de toda intenção, de toda ideação suicida, né? Nós precisamos compreender e entender que alguns fatores de riscos devem nos chamar a atenção sim em algumas pessoas. Então, tentativas de suicídio anteriores, se a pessoa já tentou fazer isso antes, a gente não pode relaxar, a gente tem que ter atenção dobrada, né? Mesmo que ela fale, eu jamais faria isso de novo. Com certeza ninguém quer fazer isso, mas a gente precisa ter esse cuidado. Histórico familiar, então tanto de histórico de depressão, histórico de transtornos psíquicos na família, que pode ser genético, como também históricos de suicídio na família, que muitas vezes naquele momento, sem saída de impulso, a pessoa pode se apoiar naquele caso familiar e ter a coragem de ir fazer alguma coisa contra a própria vida. A gente também precisa se atentar a casos de violência que a pessoa tenha sido exposta, tanto abusos, abuso físico, abuso sexual, abuso verbal, né, perdas significativas, um momento de luto de alguém muito próximo. São situações que expõem a pessoa, que deixam ela mais frágil e que ela precisa de maior atenção e maior cuidado, né? Eu costumo dizer até que quando a pessoa diz que começa a ter atitudes que, no geral, as pessoas dizem, tá querendo chamar a atenção. Que bom que ela tá chamando nossa atenção e que tá pedindo essa ajuda, tá dando esse grito de socorro, né? A gente não deve subjugar isso ou criticar, mas entender isso como uma comunicação, um pedido de ajuda. E se atentar aos fatos que aquela pessoa está vivendo para a gente poder ajudar e evitar esse suicídio. Então, como evitar o suicídio?
Como eu disse, 90% dos casos poderiam ter sido evitados porque a pessoa tem geralmente uns minutos de desespero, assim como acontece na síndrome do pânico, são alguns minutos de intenso desespero que a pessoa acaba por impulso, por falta de alternativas, porque já não consegue mais pensar claramente, tomando aquela atitude, né? E já existem muitos relatos de que quando nesse momento tem uma intervenção, às vezes de uma música, uma ligação, alguém que conversa, a pessoa consegue se acalmar, consegue refletir e sai dessa crise e consegue então buscar ajuda e tratamento para essa dor que ela está enfrentando, para esse momento. Como nós podemos ajudar? Primeira coisa, a gente precisa estar atento a qualquer fala, qualquer comunicação suicida. Se a pessoa falou qualquer coisa é porque ela já pensou em alguma coisa. Então, frases, falas, posts do tipo: a vida não tem sentido, não vale a pena viver, eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo, né? O mundo seria melhor sem mim, não podem passar sem nossa atenção, sem um comentário nosso. Essas frases carregam alguma coisa e a gente precisa entrar. Mas entrar com sentido de apoio, de quem quer ajudar, sem julgamento, sem interrupções, porque às vezes a gente quer ajudar e na nossa vontade, no nosso desespero, a gente acaba atropelando e não dando espaço para aquela pessoa expressar a dor. Então a gente critica, a gente dá motivos, a gente dá saídas, a gente dá respostas e não escuta. E escutar é a nossa principal ferramenta para ajudar e para evitar casos de suicídio. Escutar com o coração aberto, escutar com empatia e permitir que aquela pessoa fale tudo que ela tem para dizer. E não ficar dando respostas, mas quando ela não tiver mais o que dizer, ajudá-la a compreender o sentimento, sabe? Me fala mais sobre isso, me diz onde dói, como é pra você, e não as nossas impressões sobre aquela situação. Muitas vezes a gente acaba falando: você não tem motivos para isso, você tem família, você tem filhos, você tem amigos. E esse tipo de intervenção, mesmo que faça sentido para nós, é muito pior para uma pessoa que está, por exemplo, passando por um momento depressivo. Porque a pessoa tem ciência de tudo que ela tem. E o que torna essa angústia ainda maior, porque eu não tenho motivos e eu ainda sinto essa dor, eu ainda sinto essa tristeza, esse desespero, esse desamparo. Então não são essas as respostas, mas a escuta limpa, ativa e empática. Nós podemos também observar mudanças bruscas de comportamento. Então a gente tem casos altíssimos de suicídio em transtorno bipolar, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar de casos onde a pessoa estava, de repente, tudo bem, fazendo planos, comprando viagens, fazendo compras, às vezes até compulsivas, feliz, conversando com todo mundo, e de repente a pessoa se suicidou. E aí fica sem entender. Mas são essas mudanças bruscas de comportamento, sem um contexto, sem uma explicação lógica para aquilo, pode também estar sendo um sinal de uma intenção suicida e que também precisamos conversar. Precisamos comentar e falar sobre aquilo, sabe? Comentários do tipo: tô percebendo você diferente, percebo que você tá tendo atitudes, tá tudo bem com você? Ou perceber uma fala, eu queria entender o que você quer dizer com isso. São portas pra gente dar espaço. E se essa pessoa abrir o coração pra você e começar a falar, permita que fale, né? Sem ficar no celular, sem ficar mudando de foco, permita que ela fale, deixa vazar toda aquela dor. E também precisamos encaminhar essa pessoa para uma ajuda especializada. Precisamos, se precisar, pegar na mão e levar. Ela precisa de uma avaliação psiquiátrica, precisa de atendimento psicológico, porque a gente está falando sim de uma doença, a gente está falando de algo muito sério que está levando à perda. E o suicídio não dá para você agir depois, né? Tem que ser preventivo, porque depois não dá mais tempo, depois já foi, não tem mais por que entrar. Então, precisamos fazer isso. E não espere também só ter uma intenção suicida ali para você agir. Quantas pessoas do nosso lado, na família, no trabalho, no ciclo de amigos que a gente convive, que estão cada vez mais solitárias, mais sozinhas, sem espaço. Oferecer a nossa escuta, oferecer nossa empatia, o nosso amor, pode transformar vidas, pode curar pessoas e pode ser muito significativo.
Então, que não só esse mês de setembro, mas que todos os meses do ano, todos os dias, você tenha essa atitude empática, essa atitude de amor com as pessoas do seu lado, pra gente transformar e prevenir aí o suicídio e salvar as pessoas. Muito obrigada, uma boa semana e tchau, tchau.